Boa tarde, meus amigos, meus irmãos, tudo bem? Como é que foi a semana? Espero que vocês estejam bem. Aqueles que nos acompanham pelo YouTube, deixem um comentário aí, né? De onde vocês nos acompanham, qual a cidade, né? De onde vocês são. Caso queiram entrar em contato conosco, aqui na descrição do vídeo temos o nosso endereço de e-mail, basta você enviar o seu número de WhatsApp, nós iremos lhe adicionar ao grupo, né? E aí, todos os sábados, você terá o link para participar da sala Zoom conosco, né? Lembrando que lá também nós compartilhamos outros materiais, vídeos, coisas que poderão ser úteis no nosso crescimento. Como sempre fazemos, vamos elevar a Deus uma prece. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, neste momento iremos iniciar mais um estudo. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, abençoe aquelas pessoas que irão acompanhar posteriormente pelo YouTube também. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Nós temos aí estudado o livro Apocalipse 13, livro do autor Mervyn Moore, livro publicado pela Casa Publicadora Brasileira, né? Que trata aí do capítulo 13 do Apocalipse. Nós estamos na parte 2 desse livro, né? A parte que fala aí do surgimento do movimento conservador nos Estados Unidos da América. Lembrando que estamos tratando da besta que emerge da terra, né? E é a partir do verso 11 do Apocalipse 13, de Apocalipse 13, que temos ali a descrição desse poder, né? Esse poder emerge da terra, porque, como nós sabemos, já abordamos nos estudos anteriores, a América do Norte era um local relativamente desabitado, em contraposição à Europa, né? E os dois chifres do carneiro referem-se a liberdade política e a liberdade religiosa, né? Bases ali da Constituição americana. Esse poder se parece com um cordeiro, né? Ele aparenta ser um cordeiro porque é um poder cristão, né? Então, todas as características aí se encaixam nos Estados Unidos da América. Mais uma vez, reforço, né? Você que está nos acompanhando aí pela primeira vez no YouTube, vale a pena assistir os vídeos anteriores para você entender, né, toda a sequência desse estudo, ok? Bem, o capítulo 13, repetindo, né, está na parte central do Apocalipse, a parte que trata do grande conflito entre Cristo e Satanás. Vale a pena estudar aí todo o livro do Apocalipse. Se você tem curiosidade, né, pode nos enviar um e-mail. Recomendamos também a Escola Bíblica da TV Novo Tempo, né? Você pode procurar aí os canais da Novo Tempo, enviar um e-mail para eles, você receberá materiais. Estamos aí sempre à disposição, né? Esse nosso estudo é um pouco mais aprofundado nessa parte central do Apocalipse, não abordamos as demais partes, mas recomendamos o estudo de todo o resto aí. Eu trago essa citação aqui de Ellen G. White, né, o livro Desejado de Todas as Nações, embora tenha sido uma mensageira do Senhor, é considerada uma profetisa, né, para nós, adventistas do sétimo dia. Essa citação aí, ela cabe aí a todo mundo cristão, né? Todos os cristãos conservadores, cristãos conscienciosos, né, que levam a sério a palavra de Deus, irão com certeza concordar com essa citação. Ellen White diz aí que o reino de Deus não vem com aparência exterior. O evangelho da graça de Deus, com seu espírito de abnegação, não se pode nunca harmonizar com o do mundo, com o espírito do mundo. Infelizmente, nem todos os cristãos compreendem e praticam isso, né? Acreditam que é seu dever antecipar aqui na Terra o reino de Deus, né? Em aparência exterior, ou seja, se valendo dos poderes civis, dos poderes políticos. E esse é um erro muito grande, né? E no estudo de hoje vamos ver como que esse erro foi cometido lá nos Estados Unidos, né? Muito bem. Vejam esse cenário aí, né? As eleições americanas de 1964, né? O mundo estava ali num momento crucial na Guerra Fria, né? Nos anos 60, e o candidato republicano, Barry
Barry Goldwater, perdeu com 38,5%, né? Enquanto que o candidato democrata, né? Lembrando que nos Estados Unidos o partido considerado de esquerda é o democrata, aí de cor azul, e o republicano é de cor vermelha, né? É um pouco diferente, que no Brasil geralmente é o contrário, né? Os partidos de esquerda são identificados com a cor vermelha, enquanto que os partidos de direita geralmente é a cor azul. Mas, enfim, aí temos a vitória do Lyndon Johnson, né, com 61,1% dos votos, venceu aí na maioria esmagadora dos estados americanos, né? Uma vitória tão acachapante, tão esmagadora como essa não acontecia nos Estados Unidos desde 1824, né? Então, para vocês verem como que foi assim avassaladora, né? A vitória do candidato democrata ali nas eleições de 1964. O Lyndon Johnson ficaria conhecido na história americana por ter afundado os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, né? Uma guerra que foi custosa, uma guerra que afetou o prestígio dos Estados Unidos, enfim. Esse não é o assunto aqui de hoje, mas o que nos interessa aqui é refletir sobre o candidato aí republicano, o candidato que foi derrotado nessas eleições. Olha só, o candidato lá do Arizona, né, está nessa foto aí, né, representando ali os valores típicos ali do seu estado, né, um estado desértico, né, a questão das armas, né, um valor muito caro, né, aos republicanos, os conservadores americanos, e assim ele posava, né. Bem, ele emergiu como líder do movimento conservador no final dos anos 50. Naquela época ali, tanto o Partido Republicano, que, repito, é considerado partido de direita lá dos Estados Unidos, quanto o Partido Democrata, que é o partido progressista, o partido de esquerda, esses dois partidos estavam sendo controlados por políticos de linha progressista, certo? Lembrando que lá nos Estados Unidos há uma certa confusão aí de termos e candidatos políticos de esquerda são chamados de liberais e assim eles são chamados no livro também, mas não se engane, né? Liberal nos Estados Unidos é o mesmo que progressista ou de esquerda, socialista, enfim. Então vejam que fenômeno, né? Os dois partidos estavam ali sob controle dos políticos liberais, políticos progressistas. E os conservadores estavam sofrendo, né, com falta de representatividade, né? Nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, então o que existia por parte dos conservadores era uma grande abstenção, né? As pessoas nem se davam o trabalho de sair de casa para ir votar porque entendiam que não ia mudar nada, né? Que eles não eram representados ali. Até que o Barry Goldwater, né? Ele se apresenta, então, como líder desse movimento conservador. E, obviamente, o partido que ele tinha mais condições, né? Um potencial maior de se destacar era o Partido Republicano. Então, ele teria dito isso daí, né? Desejamos tomar novamente a posse desse partido, o Partido Republicano, e acho que um dia conseguiremos. Né? E ele acabou conseguindo, ele e o grupo conservador acabou conseguindo mais rápido do que eles imaginavam, né? Porque ele assume a liderança desse movimento no final dos anos 50, em 64 ele já tinha sido candidato, né, republicano. A mídia lá nos Estados Unidos, né, não dava muito espaço para ele, né, e para os conservadores de modo geral, né, por razões óbvias, né, a grande mídia controlada, né, por empresários, por pessoas com uma ideologia de esquerda e, portanto, né, os conservadores ali não tinham muito espaço. Só depois ali, né, que os conservadores conseguiram ter uma força maior na mídia, como eu vou falar ainda hoje. Então, ele passou a se utilizar da estratégia da mala direta, ou seja, mandando cartas mesmo para as pessoas, né? Conseguindo contatos, enviando correspondências. E, por incrível que pareça, a estratégia deu certo, né? Essa estratégia aí de formiguinha.
deu certo e, embora ele tenha sido derrotado de uma forma assim, esmagadora nas eleições de 64, o simples fato de ter conseguido a nomeação, de ser um candidato do Partido Republicano, de apresentar suas ideias ao país, já tinha sido assim, muito significativo e os conservadores viram aquilo como uma certa vitória. Ok? Bem, mais tarde, né, agora dando um salto de 64 para lá, para 1980, né? Depois nós vamos retomar o que aconteceu aí nesse intervalo entre 64 e 80. Mas em 80 nós temos o oposto do que aconteceu em 64. Eu vou voltar aqui no mapa aqui, eleitoral para vocês verem a mudança das cores, né? Então, vocês têm aqui um mapa em 1964, que é dominado pela cor azul, que é a cor, repito, do Partido Democrata, né? Então, a vitória cachapante do Partido Democrata. Em 80 é o contrário, né? Uma vitória ainda mais esmagadora, mas aqui do candidato republicano, né? O candidato Ronald Reagan, né? Que destroçou ali o candidato democrata que era um candidato que estava disputando a reeleição, ainda tem esse agravante, né? Uma pessoa que tinha ali toda a exposição da mídia, né? Por ser presidente dos Estados Unidos, né? E mesmo assim ele foi derrotado de forma humilhante aí, né? Só ficou aí com alguns poucos estados aí, como vocês podem ver, como Minnesota, enfim. Bem, é, olha só. Então, nós temos aí o Ronald Reagan, né? Alguém da mídia, né, extremamente carismático, já tinha sido ator, né? Ele era conhecido como grande comunicador, né? Agora, não foi apenas pelo talento dele, pelo carisma, né? E sim pelo trabalho assim árduo, né, dos conservadores que se organizaram principalmente ali no ano de 1979, ok? Então, o que que acontece? O que que acontece? Só um instantinho aqui, para a gente evitar ruídos, né? Acaba o governo do Ronald Reagan, né? Ele fica 8 anos à frente dos Estados Unidos. Eu já tinha mencionado a administração dele quando eu falei da atuação do papado, né? Aqueles que estão nos acompanhando aí desde o início dessa série vão se lembrar, né? Foi a combinação ali de três grandes líderes, né, no mundo, três grandes líderes conservadores: a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro lá no Reino Unido, o Ronald Reagan, né, presidente dos Estados Unidos, e o Papa João Paulo II. Então, a combinação desses três líderes aí que foi crucial para o colapso do Império Soviético, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, né? E o Reagan, né, conseguiu fazer o sucessor, que era o vice-presidente dele, George W. Bush, né? Que, no caso aí, o Bush pai, né? Ele foi eleito presidente, só que não conseguiu se reeleger, né? Ele foi considerado um conservador fraco, e aí ele foi derrotado para o Clinton em 1992, né? Os conservadores viram essa derrota do Bush como uma vitória. Vejam que coisa, né? Então, vitória ou derrota é uma coisa assim relativa, né? Por que isso, né? Porque como ele era um conservador fraco, então eles preferiam que a esquerda voltasse ao poder e mostrasse todas as suas garras, né? Porque o Clinton era um esquerdista assim feroz, né? Alguém que defendia pautas extremamente à esquerda mesmo. Então, para o movimento conservador, isso era um lucro, era uma vantagem, porque dessa forma eles conseguiriam mobilizar o povo conservador de uma forma que não iriam mobilizar durante um governo morno de um conservador, certo? Então, a vitória do Clinton foi vista como uma vitória nesse sentido aí, pelo movimento conservador, né? Embora eles tivessem sofrido uma derrota eleitoral, do ponto de vista de um movimento, né, a longo prazo foi visto como uma vitória, né?
Bem, nas eleições intermédias, né, ocorre esse fenômeno nos Estados Unidos, né? No Brasil não acontece isso, né? Todo o poder legislativo nacional, ele é renovado no mesmo ano, junto com as eleições presidenciais, né? Nos Estados Unidos ocorrem as eleições intermédias, ou seja, no meio do mandato, uma parte da Câmara dos Representantes, uma parte do Senado é renovada, né? Ocorrem eleições ali para renovar uma parte, então, dessas duas casas. E nas eleições intermédias de 1994, o Partido Democrata, o partido do Clinton, sofre um revés aí significativo, né? Vocês estão vendo aqui a comparação ali, os vários anos, né? E a composição ali das casas, né? Os democratas, como vocês podem ver, em 92, eles tinham a maioria tanto no Senado quanto na Câmara dos Representantes, mas em 94, nessas eleições intermédias, eles perdem a maioria tanto no Senado quanto na Câmara dos Representantes. Aqueles que são mais velhos vão se lembrar que nesse mesmo momento, aí, por volta aí, dessa época aí, o Clinton ele se envolveu num escândalo sexual, né, com uma estagiária, a Mônica Lewinsky, e ele quase sofreu o impeachment, né? Havia uma pressão ali pelo impeachment, por ele ter mentido à nação, enfim. E isso só foi possível, essa pressão aí, porque ele não tinha maioria, né? Nem no Senado, nem na Câmara dos Representantes, como se fosse a Câmara dos Deputados deles, né? E o que aconteceu aí em 94? Mais uma vez, os conservadores que fizeram a diferença nessa mudança aí do jogo eleitoral, né? Bem, aí, ao final do governo do Clinton, né, ele fica ali 8 anos na presidência. No ano 2000, em eleições bem controversas, né, bem disputadas, eleições mais disputadas da história dos Estados Unidos, eleições essas que foram judicializadas, né, ou seja, o resultado foi questionado, houve recontagem de votos e a Suprema Corte que deu a decisão final. Então, o que acontece ali? O George Bush filho é eleito presidente, né? Ele realmente se comprometeu, se engajou na causa conservadora, ao contrário do pai dele, né? Mas o maior legado que ele deixou para o movimento conservador foi a nomeação de 2 juízes para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Lembrando que na Suprema Corte americana não há aposentadoria compulsória, né? Ou o indivíduo ele renuncia, ele deixa o cargo, né? Ou na morte dele, né? Só assim que há uma renovação, então, e o presidente indica, mais ou menos como é no Brasil, né? Indica um postulante à vaga e ele passa por uma sabatina no Senado, né? Então, o Bush então indica o John Roberts e o Samuel Alito, né, para a Suprema Corte do país, e 2 conservadores, né, 2 juízes conservadores, enfim. Então, a direita cristã se vê muito representada nessa decisão, principalmente. É o maior legado que o George Bush deixa para a nação, né? Porque depois de ele deixar a presidência, os 2 juízes conservadores continuaram e continuam lá na corte, na Suprema Corte americana, ok? Então, é importante, significativo isso, né? Um detalhe sobre o George W. Bush, né, que é o seguinte, o George Bush filho, né, ele é integrante de uma sociedade secreta, né? Nas eleições de 2004, o John Kerry, né, que disputou com ele, foi derrotado. As eleições de 2004 foram vencidas com facilidade pelo George Bush, tá? Não foram como as eleições de 2000, não. Tanto o George Bush, né, quanto o John Kerry, candidato democrata, oriundos da mesma sociedade secreta, né, Caveira e Ossos, né? Então, há aqueles que apontam que, na verdade, né, é um verdadeiro teatro das tesouras ali no caso dos Estados Unidos, quando não entre liberais, né, ou progressistas, como eu falei, né, nos Estados Unidos os liberais são progressistas, né? Ou integrantes de sociedades secretas, né? Então, a fidelidade, a lealdade desses candidatos, na verdade, é muito mais em relação a essas sociedades secretas, a qual eles prestam juramentos, enfim,
do que a um partido, uma ideologia, né? Olha só, os conservadores começaram a ter muito sucesso ali a partir dos anos 60, 70, na mídia, ok? Então, em programas de rádio, em programas de televisão, principalmente na Fox News, né? Eles passaram a se comunicar com milhões de americanos, né? E isso foi muito significativo para o sucesso da direita cristã, sobretudo ali no final do século XX e nesse início do século XXI. Os programas com maior audiência, como o do Tucker Carlson, né, que recentemente deixou a Fox News, foi demitido, enfim. Os programas de maior audiência na mídia americana são programas conservadores, e assim, então, os conservadores foram propagando suas ideias para toda a nação americana, né? O Marvin Moore diz o seguinte: contudo, o surgimento do movimento conservador nos Estados Unidos durante a última metade do século XX é só uma parte da história. Ainda mais significativa para o nosso estudo é a influência da religião no movimento conservador durante esse tempo, né? Então, esse contexto geral que nós estamos vendo é apenas para nós entendermos, né, o capítulo seguinte, né, que é mais importante ainda, que vai falar da influência conservadora da religião, né? Religiosos conservadores, a influência deles na nação americana, né? E aí, o Marvin Moore, né, respondendo a grande pergunta do livro dele, isso poderia realmente acontecer, né? O resultado dessa estratégia é a história, como veremos agora no capítulo 12, ok? Bem, alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Vamos lá. Seguindo, então, o capítulo 12, né? Trata aí do surgimento da direita cristã nos Estados Unidos da América, né? É muito importante entendermos essas diferenças, né? Porque o campo da esquerda é um campo muito vasto, né? Então, temos aí desde libertários, liberais, né? Aqueles que defendem uma influência mínima do Estado na economia, na sociedade, né? Até os conservadores e conservadores religiosos, cristãos, né? Que muitas vezes defendem leis de natureza religiosa, que é isso que nos interessa aqui no estudo do Apocalipse 13, certo? Como que esse grupo da sociedade americana vai ter ali uma influência significativa no país a ponto de conseguir pressionar o Congresso americano a aprovar a lei dominical, ok? Muito bem, para a gente entender a influência aí da direita cristã, né, e como ela surge, na verdade, como ela ganha força nos Estados Unidos, nós temos que voltar ali, ó, cerca de 100 anos atrás, né, 1925, o julgamento do macaco, né? Não sei se vocês já ouviram falar nesse episódio. Depois eu fiquei sabendo que já fizeram até filme aí sobre essa história, né? Existia lá no estado americano do Tennessee uma lei que reprovava o ensino da teoria da evolução nas escolas públicas, né? Então, as escolas ali subvencionadas pelo Estado não poderia haver o ensino da teoria da evolução, darwinismo, nada disso, certo? Vejam que não era uma lei de todo radical, né? Os evolucionistas, né, os pais, assim, que se quisessem ter uma escola própria, né, custeada, né, com suas próprias mensalidades, poderiam ter sem nenhum problema. Agora, as escolas públicas, o entendimento é que não, isso não poderia ser ensinado lá, né? Bem, e o que que acontece? Algumas pessoas ali querendo ganhar visibilidade, os holofotes, né, resolveram então lançar a isca, né, para os conservadores ali. E convidaram um professor, o John Scopes, né, para desafiar essa lei, né, e ensinar, sim, evolução. Então, ele deu uma aula, né, sobre evolução, numa das escolas ali do Tennessee, e após a aula ele foi preso e foi levado a julgamento, né? Quando, então,
essa notícia se espalhou pelo país, né, houve um tremendo interesse, né, em torno desse julgamento. O que que seria decidido ali, né? As pessoas mais cultas, por assim dizer, né, muitas dessas pessoas, né, que estavam ali ligadas ao pensamento liberal, à teoria da evolução, né, estavam extremamente ansiosas, né, pelo desfecho desse julgamento, né, se o John Scott seria condenado ou não, e os conservadores, por seu lado, também querendo saber se a lei seria cumprida e se haveria essa condenação. Bem, o julgamento foi o mais divulgado, assim, né? Teve a maior cobertura ao vivo da história americana, né? Não existia televisão ainda. O rádio estava nos seus primórdios, mas a imprensa escrita, né, deu uma tremenda cobertura ali. A cada dia, cada momento ali desse julgamento, né? Cada detalhe era divulgado, manchetes eram feitas, e quando termina, então, o John Scopes foi condenado, mas o baque que o movimento conservador recebeu ali foi muito grande, né? A direita cristã passa a ser vista ali como radical, como extremista, como anticientífica. Então, ela passa a receber essa pecha, né? Então, esse grande teatro aí, que foi montado por esquerdistas, né? Por progressistas, darwinistas, pessoas que queriam, de fato, ter essa visibilidade, eles conseguiram atingir os seus fins, né? E há uma derrota, então, perante a opinião pública dos fundamentalistas, né? Quem eram os fundamentalistas? Esse termo vocês vão voltar a ouvir. Os fundamentalistas eram aqueles que se apegavam aos fundamentos, de fato, da religião cristã, né? Então, eles tinham uma interpretação literal do Gênesis, né? Da criação em 6 dias, tudo isso, certo? E livros foram publicados ali no início dos anos 20, né? Chamados Fundamentos, né? Defendendo exatamente essa interpretação literal das Escrituras, em contraposição à teologia liberal, né? Os liberais estavam ali numa cruzada, né? Por assim dizer, para desconstruir a Bíblia. Na verdade, era isso que eles queriam, né? Eles queriam ver a Bíblia cada vez mais como uma mera obra literária, certo? Como qualquer outra obra literária. Então, para eles, a criação, como a Bíblia descreve, né, uma criação em 6 dias, não teria acontecido. Para os liberais, Cristo não teria nascido de uma virgem, a ressurreição não teria acontecido. Então, isso levou os fundamentalistas a atuarem ali politicamente, ou pelo menos no âmbito legislativo, né, seríamos mais exatos em definir dessa forma, para que as leis resguardassem, então, os interesses dos cristãos, né, para que o evolucionismo não ganhasse força, nos meios escolares, principalmente, certo? Mas aí, quando vem essa derrota perante a opinião pública, né, o chamado julgamento do macaco, esse cartoon que vocês estão vendo aí da época, né, do julgamento ali do macaco, ano de 1925. Então, quando há essa derrota perante a opinião pública, o que que vai acontecer com os conservadores religiosos? Eles vão se retrair, eles vão se retirar de toda militância política, por assim dizer, porque eles viram que o desgaste, o baque que eles levaram tinha sido muito grande. Então, eles pensaram, bem, vamos deixar os assuntos políticos, legislativos para lá e vamos cuidar da religião, certo? Agora, os fundamentalistas, né, eles viram o seguinte, agora nós temos uma causa, né? E nós temos uma bandeira e temos que trabalhar, né, para reunir cada vez mais pessoas do nosso lado, né, pessoas que vão nos apoiar, porque se deixarmos os liberais tomarem conta, eles vão pressionar até impor, né, o evolucionismo nas escolas, eles vão se tornar hegemônicos nos meios de comunicação,
Então, o grupo dos fundamentalistas, que era um grupo menos influente no mundo cristão, inclusive politicamente, ele passa a ver tudo isso como uma oportunidade de ganhar terreno, certo? E a questão mais ampla aí envolvia, inclusive, a própria interpretação da Bíblia, né? Se a Bíblia seria encarada como mais um livro ou não, né? Ok? Bem, então, o que vai acontecer, né, na sequência? Nós temos ali a elite americana, tanto a elite política quanto a elite religiosa, né, os líderes das principais denominações, né, das denominações tradicionais, as denominações ligadas aí ao puritanismo, né, ligados à igreja anglicana, enfim, as igrejas dominantes, né? Eles continuaram, né, indicando os principais políticos ali da nação até por volta de 1975, né? Então, eles entraram em declínio, foi um longo declínio, mas eles ainda davam as cartas nos meios políticos, né? Até por volta de 1975. Esse cartoon que vocês estão vendo aqui é uma grande crítica dos fundamentalistas aos liberais, aos teólogos liberais, né? Então, seria a escada, né? Eles descendo ladeira abaixo. Começam a questionar a Bíblia como infalível, depois começam ali a deixar de lado, né, que Deus fez o homem à sua própria imagem, começam a rejeitar a ideia de milagres, o nascimento virginal de Cristo, vão descendo, 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 até chegar lá no final no ateísmo. Então, era assim que os fundamentalistas viam e veem, né? Essas concessões que os liberais vão fazendo em termos teológicos, ok? Mas aí nós temos os liberais ainda, né, os teólogos liberais, as igrejas liberais, ainda mais influentes na política do que os fundamentalistas, ok? Agora, um ponto é extremamente importante, né? Os líderes dessas igrejas, ou seja, dessas igrejas de uma linha mais liberal, né? Eles não entenderam que o declínio do número de membros que eles estavam ali sofrendo, né? E aparentemente eles não estavam muito incomodados com isso, em algum momento iria se refletir numa perda de poder político, né? Ou seja, à medida que as igrejas liberais estavam perdendo membros, naturalmente estavam perdendo votos também para os políticos cristãos liberais, compreendem? Então, o pêndulo do poder político estava lentamente mudando dos cristãos liberais para os cristãos mais fundamentalistas, né? Esses mais apegados aos fundamentos, uma leitura mais literal da Bíblia, né? Um apego ali aos fundamentos, por assim dizer, da religião cristã, ok? Então, à medida que os fundamentalistas vão propagando suas ideias, né, na nação americana, eles vão crescendo muito, né? Então, estamos falando de igrejas como a Igreja Batista, né? Ganhou aí muitos membros nessa época, por volta aí desse período, passa a ter mais de 1,5 milhão de membros. As Assembleias de Deus, né, passam a ganhar muitos membros, enfim, há um grande crescimento dessas igrejas mais tradicionais. Ao passo, então, que as igrejas mais liberais vão perdendo cada vez mais membros, né? E, de algum modo, esse movimento ele segue até hoje, né? Embora hoje o contexto seja um pouco mais complexo, né? Muito bem, meus amigos, dando continuidade, então, vamos lá, nós já vamos aqui caminhar para a conclusão. Muito bem. O que os religiosos conservadores, né, os conservadores religiosos, eles identificam rapidamente interesses, valores em comum com os conservadores políticos, né? E aí, o que acontece, né? Embora alguns conservadores religiosos já estivessem identificando a necessidade, né, de se engajarem, de se empenharem na política,
uma outra parte, a maior parte, né, do mundo religioso, cristão, conservador, fundamentalista, não queria esse envolvimento. Não queria nenhum tipo de atuação política, certo? O que será, então, determinante para que esses conservadores mudem a sua estratégia e se convençam, né, de que o país estava numa derrocada moral, o país estava, assim, descendo ladeira abaixo, e eles deveriam, sim, se empenhar politicamente, inclusive, para tentar resgatar os valores conservadores, os valores cristãos do país. Foi a Revolução Sexual dos anos 60, certo? Nos anos 60, sobretudo ali a segunda metade, né, dos anos 60. A Guerra do Vietnã, o movimento hippie, o feminismo, o rock and roll, tudo isso gerou um caldo, né, de contracultura, ou seja, toda uma atuação firme contra os valores conservadores, os valores da sociedade americana, que levou, então, os indivíduos mais conservadores, né, a direita cristã, a se convencer de que sim, deveriam buscar algum tipo de atuação política, né? Nós temos aqui, por exemplo, o Festival de Woodstock, né? Imagine aí cenas como essa, né? Esse festival foi em agosto de 1969, né? Em 68 haviam acontecido grandes protestos aí mundo afora, né? Nas grandes cidades aí do mundo, Paris, Estados Unidos, né? Então, ingressar na política parecia ser, então, um caminho inevitável, assim eles entendiam, né? Só assim para salvar as novas gerações, né, das drogas, da imoralidade, ah, enfim, de todo o caminho aí da contracultura, ok? Bem, no início dos anos 70, a causa ali abortista ganhou muita força, certo? No ano de 1973, houve o chamado Roe versus Wade, né? Uma decisão da Suprema Corte americana reconhecendo o direito das mulheres de cometerem um aborto ali nas primeiras semanas. Esse seria um direito reprodutivo, feminino, enfim. Então, foi uma grande vitória da esquerda, né, dos progressistas. Aqui tem um desses protestos ali em Washington, em 1971, certo? Isso foi um duro golpe para os cristãos, os conservadores ficaram extremamente assustados com uma decisão dessas, né, num país cristão, né? E quem apareceu logo na dianteira, né, para se opor a isso, né, tentar reverter essa decisão, derrubar isso de algum modo, foram os bispos católicos, né? A Igreja Católica se colocou na dianteira, né? E vejam como é que eram as coisas. O anticatolicismo na sociedade americana era tão forte nessa época ainda que o simples fato de terem sido bispos, de ter sido a Igreja Católica, de ter se colocado à frente, né, e abraçado essa causa anti-aborto, levou, então, os protestantes a se afastarem dessa causa, né? Então, olha como é que era a mentalidade deles. Nós queremos distância total da Igreja Católica. Então, ainda que seja por uma boa causa, por assim dizer, nós não queremos nenhuma proximidade com os católicos e não vamos abraçar esse movimento anti-aborto, certo? Um dos grandes líderes protestantes, conservadores, o Falwell, que eu já vou falar dele, né? Só foi fazer o primeiro sermão dele tratando do aborto em 1978, né? A decisão da Suprema Corte foi em 73, né? Então vejam a resistência, a demora, né, em relação a tudo isso, ok? Aqui nós temos o Jerry Falwell, né? Um dos grandes nomes aí da direita cristã aí na segunda metade do século XX nos Estados Unidos. Bem, o que que acontece, né? Vários líderes aí do movimento conservador foram até o Jerry e insistiram com ele, né, para que ele apoiasse um movimento político, né, um movimento de cristãos conservadores que então iriam atuar na política defendendo as suas causas.
A reunião, para vocês terem ideia, né, eles tinham agendado, tinham combinado, o Fowler é um pastor, né, batista, enfim, com muitos compromissos. Então, eles tinham agendado a reunião inicialmente para ser de 1 hora. Essa reunião durou 9 horas. E no final dessa reunião, decidiram fundar a maioria moral, né, que seria esse movimento político, né? Movimento de cristãos que iriam atuar politicamente para fazerem valer as suas causas, certo? Eles miravam principalmente nos democratas do sul do país, né? Ou seja, pessoas que votavam no Partido Democrata no sul dos Estados Unidos, e os conservadores religiosos de modo geral, né? E como vocês verão, eles acabaram tendo muito sucesso nesse intento aí, né, de atrair esses grupos, certo? Tanto é que os democratas acabaram perdendo, né, grande parte do sul dos Estados Unidos nos últimos 25 anos do século XX, ou seja, de 1975 até o ano 2000, os democratas foram sucessivamente derrotados lá no sul dos Estados Unidos. Hoje, quando a gente pensa em eleições nos Estados Unidos, aqueles que acompanham, já se dá como certo, né, que os republicanos vão vencer no sul dos Estados Unidos. Mas até por volta de 1975, o sul era monopólio dos democratas, né? Tanto é, e poucos se lembram disso, né? Quando explodiu lá a Guerra Civil Americana, entre 1861 e 1865, era o Partido Democrata que controlava o sul dos Estados Unidos que quis manter a escravidão, né? Enquanto que os republicanos que eram mais ao norte do país, né, estados que já tinham inclusive abolido a escravidão, esses republicanos então que lutaram, né, para acabar com a escravidão nos Estados Unidos. Então, até por volta de 1975, o sul dos Estados Unidos era controlado pelos democratas. Essa mudança ali no sul da nação americana se deu em grande medida pela atuação da maioria moral. Okay? Bem, mas aí o que acontece? Né? Chegamos ali estamos ali na década de 70, né, entre 77, né, por volta de 1977, e o Jimmy Carter, né, um batista, né, da Convenção Batista do Sul, é o indicado do Partido Democrata. E o movimento conservador vê nele um representante, embora ele fosse democrata, né, mas pelo fato de ser batista, de ser um cristão, que compreendia a mente religiosa conservadora, né? Então, os conservadores resolveram apoiá-lo, né? E ele, então, foi eleito em 1977, governou até 20 de janeiro de 1981. E ele foi uma grande decepção para os conservadores, certo? Ele não abraçou a causa conservadora, pelo contrário, ele abriu espaço na presidência dele para os progressistas, inclusive indivíduos que tinham uma visão progressista em relação a valores, né? Os valores da família. Então, nós estamos falando aí de movimentos de homossexuais, feministas, né? E ele foi dando espaço, ele foi dando espaço para ouvir e até mesmo apoiar as causas desses indivíduos, né? Teve lá a Conferência sobre a Família, em 1980, que foi uma tremenda decepção para os conservadores, justamente porque ele estava apoiando uma concepção de família que não tinha a ver com a concepção tradicional de família, né? Uma concepção cristã de família, casamento monogâmico, heterossexual, enfim. Isso tudo preocupava muito, né? Quando ele, então, apoiou a emenda de direitos iguais, isso acendeu mais uma vez o alerta. E aí um dos grandes líderes do movimento conservador americano, o Tim LaHaye, né? Autor daquele livrinho que muitos aí já devem ter lido, né? Temperamentos Transformados, né? Um livro bom, né? Depois de uma reunião lá com o Jimmy Carter, né, e outros conservadores lá na Casa Branca, vendo que o Jimmy Carter não iria ceder, né, nessa agenda progressista, ele fez uma oração. Nessa oração ele disse: Deus, temos que tirar esse homem da Casa Branca, né? Não dá mais para a gente suportar o Jimmy Carter, né? E aí o Jimmy Carter não consegue se reeleger, foi derrotado nas eleições de 1980, aquela derrota arrasadora para o Ronald Reagan, né? Que eu mostrei no mapa já para vocês, e começa lá presidente Reagan, né?
Jimmy Carter está vivo até hoje, tem 98 anos, está doente, né? Bem, o que vai acontecer aí nos anos seguintes, né? O Jerry Falwell, ele vai levar a maioria moral a ter uma grande influência no país, né? Ele vai fazer muitas viagens, ele vai estabelecendo filiais da maioria moral, né, pelos vários estados americanos. Ele consegue ter espaço na mídia, né? Ele e outros conservadores, né? Então, a maioria moral passa a ser uma força tremenda, né? E o Mervyn Moore diz o seguinte: quando os conservadores políticos partiram para a união com os conservadores religiosos, conectaram-se a um imenso reservatório de poder político que tem revolucionado a política norte-americana, certo? Então, essa tem sido aí a grande força na política norte-americana, né? Essa união de conservadores políticos e conservadores religiosos, certo? Bem, o Reagan, né, ele foi apoiado pelos conservadores religiosos, conservadores políticos, enfim, mas ele, no primeiro momento, havia algumas ressalvas em relação a ele, e no encontro, ainda durante o período da campanha, lá em Dallas, no Texas, né, ele declarou aos conservadores: vocês podem não me endossar, vocês podem não me dar o seu apoio, mas eu apoio vocês, eu endosso vocês, né? Então veja como ele era estrategista, né? Com esse discurso termina ali aquela reunião e todos os conservadores estão do lado dele, né? E foi assim então que ele obteve essa vitória, né, tremenda nas eleições de 1980. Agora, uma vez que ele chegou ao poder, né, ele foi muito mais um conservador político, enfrentando o Império Soviético, né, defendendo lá uma política liberal, né, no campo da economia, defendendo, enfim, os valores capitalistas. Agora, no campo da cultura, no campo dos valores cristãos, ele também decepcionou, né? Não tanto como Jimmy Carter, mas ele também foi uma decepção, né? Por exemplo, ele nomeou poucos conservadores religiosos para os cargos importantes, os cargos de primeiro escalão, né? Agora, ele também não tinha muita opção, porque como os cristãos tinham ficado muito tempo assim afastados da política, eles tinham pouca experiência política, administrativa, então o presidente também não tinha muitas opções ali quando montou o gabinete dele. Agora, causas envolvendo aí a educação, envolvendo família, né? Ele decepcionou porque ele não deu o devido apoio a essas causas, né? Ele foi reeleito em 1984, né, e atendeu efetivamente às expectativas dos conservadores políticos, mas os conservadores religiosos ainda ficaram com aquela sensação de que ainda estava para vir em algum momento um presidente que os contemplasse, que os atendesse, né? Bem, em 1988, nas eleições ali, né, que estavam se aproximando, o Pat Robertson, né, ele se apresentou, né, como candidato ali republicano nas eleições primárias, né, porque isso acontece nos Estados Unidos. Acontecem eleições para decidir quem vai ser o candidato primeiro, né, o candidato do Partido Republicano, o candidato do Partido Democrata. E ele se apresenta como candidato, ele que era dessa direita cristã, né, fundamentalista, muito atuante. Vocês estão vendo em uma foto ele no comício lá na capital do país, né, em 1980. Ele se apresenta como um pré-candidato ali do Partido Republicano, mas ele acaba perdendo para o então vice-presidente, que era o George Bush pai, que vai então ser eleito presidente e vai suceder o Ronald Reagan, né? O que vai acontecer ali, né? Mais uma vez, é uma derrota ali política, eleitoral, né? Porém, o Robertson manteve acesa a esperança da direita cristã. Por quê? Ele fez uma aparição eleitoral digna, né? Ele representou bem os religiosos conservadores. Então, os religiosos conservadores viram que em algum dia, em algum momento, eles poderiam vencer. Ainda não havia chegado o momento, mas em algum dia, sim, eles poderiam chegar à presidência dos Estados Unidos, ok?
O que acontece ali é que a maioria moral, né, estava em profundo declínio e no ano de 1989 ela efetivamente desaparece, né? Então esse movimento organizado desaparece. Porém, olham que coisa, né? Os comentaristas progressistas, né, que, como eu falei, nos Estados Unidos são chamados de liberais, eles predisseram a morte do movimento conservador nos Estados Unidos. Não podiam ter estado mais errados, pois Pat Robertson continuou a partir do ponto em que a maioria moral parou, né? Ele não desistiu. Ele tinha toda a lista de contatos, né? Todos os dados, endereços, né? Telefones, das pessoas que o haviam apoiado e ele não iria desistir ali, né? O movimento organizado da maioria moral acabou em 89, mas ele continuou bastante atuante, fazendo contatos e acendendo a esperança dessas pessoas. Um amigo disse a Robertson, no início de 1989, centenas de milhares de pessoas que você trouxe para a política pela primeira vez na vida delas estão olhando para você em busca de liderança. Você precisa fazer alguma coisa. Robertson já havia começado a fazer alguma coisa, né? Antes que os amigos falassem isso para ele, ele já estava atuando, né? Ele não tinha ali desistido, ok? Bem, nós vamos continuar no sábado que vem, né? Vendo então como que se deu essa ascensão da direita cristã nos Estados Unidos, como ela tem se fortalecido até então e tem se tornado cada vez mais aguerrida, né, nas suas causas. Mas eu queria encerrar com essa citação do Espírito de Profecia, está em Fundamentos da Educação Cristã, na página 476. Os que são verdadeiramente cristãos são ramos da videira verdadeira, que é Cristo, né? E darão o mesmo fruto que ela, o mesmo fruto que Jesus deu, os seus seguidores, os seus discípulos darão. Agirão em harmonia, em comunhão cristã. Não usarão distintivos políticos, mas os de Cristo. Ok? Então, a nossa atuação, a nossa energia, a nossa força deve ser em anunciar o reino de Cristo, a volta de Cristo, né? E devemos nos afastar das coisas deste mundo, né? Como Jesus falou, o meu reino não é daqui, certo? O meu reino não é deste mundo. Então, é um erro que os religiosos lá, cristãos lá nos Estados Unidos, têm cometido, e muitos aqui no Brasil também, nos últimos anos, principalmente, né? Uma vez que a igreja está envolvida, ela está mergulhada na política, geralmente não é a política que melhora o seu nível, é a igreja que desce o nível, é a igreja que se torna mais corrupta, né? Infelizmente. Vanderlei, pode falar. Rafael, você não acha que o mundo está meio que, os países em geral, está meio que na contramão do que pode se tornar futuramente a besta, junto com o ecumenismo? Porque a gente vê muito crescendo a esquerda em vários países, na Europa, aqui no Brasil agora, e se a gente pensa que a besta vai surgir de um ecumenismo, né, uma coisa mais conservadora. Você acha que não vai demorar muito? O que você tem a me dizer mais sobre isso? Olha só, o que a gente viu no estudo de hoje, os princípios, né? Os princípios, a história não se repete, os fatos históricos são irrepetíveis, né? Mas a natureza humana, ela não muda muito. Então, alguns princípios a gente pode extrair, né? Então, sempre que a esquerda chega ao poder nos Estados Unidos, principalmente se for uma esquerda mais aguerrida, como o Clinton, Barack Obama, né? Que a gente vai falar desse governo depois, né? Dar uma pincelada. Isso acaba levando o pêndulo para o outro lado, ou seja, uma ação leva uma reação, certo? Então, eu concordo com você. Nesse momento, a esquerda ela está mais forte aqui na América Latina, no mundo inteiro, né? Europa, Estados Unidos. Agora, aguarde o dia seguinte, né?
O próximo movimento político é que nós temos que estar atentos, né? Tudo indica, os sinais já estão sendo dados, né? De que a direita vai voltar e vai voltar com força. Veja a última eleição aqui no nosso país, né? Que eu não vou nem entrar no mérito assim de questões de fraudes, essas questões aí, mas vamos ficar com o resultado oficial, foi praticamente meio a meio, né? Uma direita que é muito recente no nosso país, ela não tem a história que a direita americana tem, né? Que se organizou fortemente ainda lá no final dos anos 70. Aqui no Brasil é algo muito recente, a gente pode dizer que é de 2013, 2014 para cá, que ela começou a se estruturar um pouco melhor, né? É uma coisa que tem 10 anos, né? E ainda assim falta muito para ela estar efetivamente estruturada, né? Veja aí alguns países aqui da América do Sul em que a direita já voltou ao poder, né? Temos o caso do Paraguai, né? Uruguai também, enfim. Então, esses sinais já estão surgindo, certo? O atual presidente americano, Joe Biden, ele é um desastre, né? Inclusive, pessoas do partido dele veem isso, né? A imprensa progressista vê isso, senil, né? Então, é, neste momento, eu concordo, a esquerda ela está aí no poder aí pelo mundo. Agora, o que está acontecendo no subterrâneo, nos bastidores, e o que vai vir a seguir, tudo indica que vai ser uma maré de direita, conservadora, né? Os cristãos mais conservadores vão vir com força. Agora, lembrando que a profecia bíblica, né? Ela ela não indica em nenhum momento, né? Ellen White não indica em nenhum momento que necessariamente serão os conservadores que estarão no poder, que estarão lá dominando o Congresso americano quando for aprovado o decreto dominical. Eu sempre lembro que também existe uma possibilidade de esse governo ser de uma linha progressista. E ao que ele vai apelar, né? Hipoteticamente, colocando aqui em termos de hipótese, né? Direitos trabalhistas, sindicatos, né, pressionando ali, né, para que haja um dia de descanso. Lembrando que a marca da besta, ela será colocada na testa ou na mão direita, ao passo que o selo de Deus é só na testa. Ou seja, você reconhece efetivamente de coração Deus como Senhor da sua vida apenas se for algo mesmo convicto. Agora, a marca da besta não. Poderá ser por convicção na testa, né, os mais religiosos, ou poderá ser por mera conveniência, na mão, ou seja, que envolve a questão do trabalho, do ganha-pão, né? Então, o decreto dominical poderá vir também por uma linha progressista, de um governo progressista, embora, né, aquilo que a gente entende, todos os sinais, apontam mais para uma linha conservadora, cristã, fundamentalista, né? Tá certo? Tá certo. Muito bem. Meus irmãos, obrigado aí pela paciência, né? Vamos ficando por aqui. O Wanderlei, vou aproveitar aí a sua participação. Você poderia fazer uma breve oração para encerrarmos? Claro, vamos sim. Amado Deus, obrigado por estarmos aqui reunidos no seu santo dia, estudando um pouco desse livro, Apocalipse, para nos prepararmos para o que há de vir, Senhor. Amém. Esteja com cada um de nós, Senhor, iluminando nossas mentes para que possamos entender mais desses acontecimentos e que envie também seu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos estar sempre sendo luz para as outras pessoas, Senhor. Amém. Esteja com cada um de nós na semana que se segue, Senhor, nos guardando, nos protegendo. Em nome de Jesus, nos perdoe também nossos erros. Obrigado. Amém, Senhor. Amém.